Às 2h47 da madrugada, o telefone antigo da sala tocou. Ele não tinha linha, não havia fio, não havia tomada. Mesmo assim, tocou. E quando eu atendi, a voz do meu pai, morto havia 6 anos, perguntou: "Por que você quebrou a promessa?" Naquela noite, a chuva caía fina, mas constante. O barulho das gotas parecia teclar no vidro da janela em compassos irregulares. O ar estava úmido, carregado de um cheiro de ferrugem e mofo. Eu não conseguia dormir. Estava deitado, olhos fixos no teto, quando o som metálico invadiu o silêncio do apartamento. Meu apartamento ficava no quarto andar de um prédio antigo no centro da cidade. Corredores estreitos, luz amarelada de lâmpadas cansadas, paredes marcadas por infiltrações que desenhavam formas estranhas. O chão de azulejo frio estalava quando alguém passava. Eram 2h47. Eu sabia porque o relógio digital, ao lado da cama, brilhava em vermelho. Esse horário sempre me incomodou. Não sei explicar bem, mas parecia uma marca recorrente em várias noites estranhas. Levantei com cuidado, sentindo o frio subir pelos pés descalços. O telefone estava na sala, um modelo antigo, preto, pesado, que eu havia comprado num antiquário por puro capricho estético. Não havia fio conectado, era só um objeto decorativo, sem utilidade prática. Mesmo assim, ele tocava. O som ecoava pelo apartamento vazio, cada toque reverberando como se atravessasse as paredes. Quando atendi, meu coração disparava. Do outro lado, silêncio. Por alguns segundos, apenas um chiado baixo, parecido com o vento correndo por dentro de um cano. E então, a voz, baixa, quase um sussurro, mas inconfundível. "Filho." Meu corpo inteiro gelou. Era a voz do meu pai. Apertei o fone contra a orelha, sem saber se chorava ou gritava. "Pai?" Do outro lado, um suspiro pesado. E então apenas 3 palavras. "Você prometeu." A linha caiu com um estalo. Fiquei parado, segurando o telefone morto, respirando fundo. O apartamento estava em silêncio absoluto, exceto pelo som da chuva lá fora. O frio parecia ainda mais intenso, como se tivesse entrado comigo do outro lado da linha. Voltei para o quarto, mas não consegui deitar. Fiquei sentado na beira da cama, tentando racionalizar. Talvez fosse minha mente cansada. Talvez algum vizinho tivesse um telefone antigo funcionando que, de alguma forma, ecoasse pelo encanamento ou pelas paredes. Mas, no fundo, eu sabia. Aquela voz era dele. Meu pai havia morrido 6 anos antes, em um hospital de bairro, depois de uma longa batalha contra uma doença que corroía seu corpo. Eu estive com ele na última semana de vida, e naquela semana eu fiz uma promessa. Prometi que levaria a ele uma caixa. Uma caixa que guardava as coisas da minha mãe. Cadernos, cartas, gravações antigas. Ele queria ouvir a voz dela mais uma vez antes de partir. Eu disse que levaria no dia seguinte. Mas o dia seguinte nunca chegou. Naquela madrugada, ao ouvir a voz dele no telefone, percebi que talvez não tivesse sido esquecido. Talvez aquela promessa quebrada ainda tivesse algum peso. E foi nesse ponto que a história começou a sair do controle. Nos dias seguintes, tentei ignorar o episódio. Trabalhei normalmente, almocei fora, segui a rotina. Mas à noite, sempre às 2h47, eu acordava com algum sinal. Na primeira madrugada, não foi o telefone. Foi a televisão da sala, que ligou sozinha. A tela ficou azulada, estática, com chiados. Sentei no sofá, hipnotizado, até que as formas no ruído começaram a se moldar em algo que lembrava um rosto apagado, como se fosse visto por trás de um vidro molhado. No segundo dia, ouvi passos no corredor. Não passos apressados. Eram compassados, pesados, como se alguém estivesse caminhando devagar em direção ao meu quarto. Abri a porta, mas não havia ninguém. O corredor estava vazio, apenas a luz fraca de emergência iluminando as paredes manchadas. No terceiro dia, acordei com o cheiro.
Um cheiro de álcool hospitalar misturado com ferro. O mesmo odor que eu lembrava do quarto onde meu pai passou seus últimos dias. Senti a garganta apertar, os olhos marejarem. Não era lembrança. O cheiro estava ali, impregnado. Comecei a questionar minha sanidade. Mas naquela noite, tudo tomou uma dimensão diferente. Eu estava sentado no sofá, tentando não pensar em nada, quando o telefone antigo tocou novamente. Dessa vez, atendi sem hesitar. Pai! A voz do outro lado parecia mais clara, como se estivesse mais perto. Você abriu a porta. Que porta? Perguntei, quase gritando. A linha caiu. No mesmo instante, ouvi um estalo seco vindo do quarto. Corri até lá. A gaveta da cômoda estava aberta. Dentro dela estava a caixa que eu nunca entreguei ao meu pai. Era de madeira, pequena, com fecho enferrujado. Eu tinha guardado esse objeto em outro lugar, longe dali. Mas agora estava ali, aberta, mostrando cartas antigas e uma fita cassete com o nome da minha mãe escrito à caneta. Tentei respirar fundo, convencendo a mim mesmo de que estava delirando. Fechei a caixa, travei a gaveta e voltei para a sala. Por algum motivo, me forcei a acreditar que aquilo tinha uma explicação lógica. No dia seguinte, liguei para minha tia, irmã do meu pai. Contei em partes, sem mencionar as ligações. Ela ficou em silêncio por um tempo e então disse algo que me deixou ainda mais desconfortável. Seu pai sempre acreditou que promessas quebradas abrem portas. Portas que não deveriam ser abertas. Ela desligou logo depois, sem querer se prolongar. À noite, tentei quebrar o ciclo. Antes das 2h47, desliguei todos os aparelhos, guardei o telefone antigo no armário, fechei portas e janelas. Deitei cedo, determinado a não ceder ao medo. Mas quando o relógio marcou o horário maldito, fui despertado não por som, mas por um peso no peito. Era como se alguém estivesse sentado sobre mim. Abri os olhos e por um instante vi uma sombra escura, com traços semelhantes ao rosto do meu pai, inclinada sobre mim. Os olhos eram apenas 2 pontos vazios. Pisquei e a sombra desapareceu. Sentei na cama, suado, coração disparado. Fui até o banheiro, lavei o rosto e quando voltei, o quarto estava normal. O relógio marcava 2h55. Por um momento, pensei que fosse o fim, que talvez aquela fosse a última manifestação. Mas eu estava enganado. Era apenas o falso alívio. Depois desse falso alívio, passei o dia inteiro com a sensação de que alguém caminhava meio passo à minha frente. No espelho do elevador, notei o rosto pálido. Uma olheira que não era só cansaço. À tarde, decidi procurar o síndico, seu Mário. Ele morava no 401, um andar abaixo. Toquei a campainha. A porta abriu só até a corrente de segurança. O bigode dele tremia um pouco. "O senhor andou ouvindo toque de telefone antigo?" Perguntei. Ele respirou fundo, como quem mede palavras. "Eu ouvi de novo, sim. E não fui só eu. O zelador disse que o som vem do seu corredor. Parece ramal de parede. Mas esse ramal foi desativado quando a antiga moradora do 403 faleceu. O fio foi arrancado, mas o painel existe até hoje, atrás de uma portinhola no final do seu corredor. Ninguém mexe ali." Senti um arrepio nos cotovelos, uma corrente de frio que desceu até as mãos. "Ela tinha mania de guardar caixas", continuou. "Dizia que promessa é porta. Eu nunca entendi. Só repetia isso. Promessa é porta." Agradeci com um gesto e voltei para o meu andar. O corredor estava deserto, mas uma corrente de ar corria por ele como se houvesse uma janela aberta em algum lugar. Não havia. As janelas eram travadas. Mesmo assim, a lâmpada do sensor acendeu antes de mim. Abri a porta do apartamento tentando ignorar o impulso de olhar para trás. No fim do corredor, à direita, reparei numa portinhola de metal que eu sempre considerei só um painel de manutenção. Não havia cadeado, apenas 2 borboletas de metal que você gira com a mão. Girei uma, fria. Girei a outra. Abriu com um ranger suave. Lá dentro, um nicho escuro, com cabos antigos, tijolos aparentes, poeira e um gancho.
Pendurado no gancho, algo que nunca deveria estar ali. Um fio de telefone cortado, com a ponta desencapada. Ao lado, num prego entortado, um papel dobrado com a borda amarelada. Puxei o papel com cuidado. Era uma nota velha de hospital, com data de 6 anos atrás. A semana em que meu pai morreu. Alguém havia escrito à mão, com a letra inclinada da minha tia, levar a caixa para ele ouvir, antes de terça. A palavra antes tinha sido sublinhada 2 vezes. Voltei para dentro tremendo. Fui até a cômoda. A caixa que eu jurava ter trancado estava novamente entreaberta. O cheiro de papel e algo ferroso tomou a garganta. Coloquei a caixa na mesa da sala com cuidado. Dentro, cartas em envelopes finos, alguns cadernos de capa preta e 4 fitas cassete com etiquetas de caneta azul, para ele ouvir 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4, 4 de 4. Embaixo, embrulhado num pano, um gravador de mão com um botão vermelho. Toquei no botão. Nenhum som. Precisava de pilhas. Vasculhei a gaveta de bagunças. Achei 2 pilhas tamanho AA. O encaixe rangeu leve, como se o plástico tivesse perdido a flexibilidade dos anos. Empurrei a fita 1 de 4. Pressionei o botão. Um chiado engoliu o silêncio por 1 segundo. E então a voz da minha mãe. Mais jovem do que eu lembrava. Clara, lendo uma lista banal. Comprar pão. Trocar os elásticos do varal. Lembrar o menino do casaco na excursão. Meu peito desabou para dentro. Senti um peso úmido nos olhos. Eu ouvi. Meu pai havia pedido isso. Eu prometi. Eu não cumpri. A campainha tocou. Levei um susto. Olhei no olho mágico. Seu Ademar, o zelador, com uma pasta azul na mão. O síndico pediu para eu subir com isso. Papéis antigos do 403. Deveriam estar com o senhor. Ele estendeu a pasta. Peguei. Dentro, cópias de requisições, anotações de manutenção e um bilhete para mim. Quando que o senhor chegou, esquecemos de lhe entregar os pertences da antiga moradora. Estavam no maleiro alto. Assinado, Administração. No final do maço, um recorte de jornal com a foto da antiga moradora, Dona Lídia, abraçada a um telefone de parede. O mesmo modelo que fica escondido atrás da portinhola. A legenda dizia: moradora preserva ramal antigo por companhia. Seu Ademar, o senhor já ouviu? A frase morreu na garganta. Já. Ele não me deixou terminar. E não é de hoje. Esse ramal é teimoso. Toca quando quer. Ele olhou por cima do meu ombro, para dentro do apartamento, como se calculasse um risco. O senhor não está sozinho aqui. Fechei a porta. O ferrolho arranhou o metal. Sentei no chão com a caixa aberta. Encostei as costas na parede fria. Dei play na fita 2 de 4. Minha mãe cantava baixinho a música que usava para me acordar nos sábados. O motor da fita soluçava. No final da faixa, uma voz masculina entrou ao fundo. Meu pai, ainda mais jovem. Guarda isso. Um dia eu vou pedir para ouvir. Quando olhei o relógio, faltavam 2 minutos para 2h47. O ar ficou mais frio, como se alguém abrisse um freezer invisível na sala. A lâmpada do corredor acendeu sem que eu me levantasse. O telefone antigo, guardado no armário do rack, tocou de lá de dentro. Atendi ali mesmo, com o fio curto, sentado no chão. Pai, eu estou ouvindo. Silêncio. O chiado de vento no cano. E então, bem perto, o sussurro. Antes de terça, você prometeu. Eu levo amanhã, respondi, sem saber a quem eu respondia de fato. Eu levo agora, se precisar. A linha morreu. Fiquei alguns segundos parado, ouvindo a chuva nas calhas e a minha respiração. Levantei como quem sai debaixo d'água. Coloquei as 4 fitas, os cadernos e o gravador dentro da caixa. Peguei uma jaqueta. Abri a porta. O corredor me esperava com aquele vento que não cabia ali. A portinhola estava de novo fechada, as borboletas alinhadas. Ninguém tinha subido. Ninguém tinha descido.
Mesmo assim, a lâmpada acendeu antes de mim. Desci pelas escadas com a caixa colada no peito. Cheiro de produto de limpeza barato. Bolor nas paredes. O eco dos meus passos. No térreo, a porta de vidro fez um som agudo. A rua estava molhada. A água corria numa vala entupida levando folhas. Chamei um carro. O motorista não falou nada quando viu a caixa no meu colo. O cemitério era perto, 15 minutos, mas naquela hora parecia um outro país. As árvores da avenida formavam arcos negros. Atrás, a cidade respirava em luzes intermitentes. No portão do cemitério, as grades estavam trancadas, mas havia um guichê com uma lâmpada azulada. Toquei. Um homem apareceu com olhos cansados, cabelo grudado na testa. Amanhã às 8 reabre. Eu só preciso deixar isso, falei, levantando a caixa. É do meu pai. Ele olhou a caixa, olhou meu rosto. O relógio do celular dele marcava 2h43. Ele suspirou fundo, abriu o fecho da corrente. 5 minutos. E desapareceu para dentro. Entrei. O chão encharcado devolvia o som dos meus passos como se eu pisasse em cima de um tambor. As lápides se alinhavam como casas baixas. A neblina não era densa, mas lambeu meu rosto. Procurei a quadra 6, fileira, letra C. Parei diante do nome do meu pai. A pedra estava fria, como quando a colocaram. Coloquei a caixa no chão. Encostei a mão na face da lápide. O telefone não tocava. Não havia nada, só a água pingando das árvores. Eu prometi e falhei. Falei baixo. Desculpa. Abri a tampa. Tirei o gravador. Estava ligado na posição de gravação, mas não piscava luz nenhuma. Apertei o play por instinto. O chiado veio. Depois, a voz da minha mãe. Uma mensagem que eu ainda não tinha ouvido. Se você está ouvindo isso, é porque ele pediu. Não demora. Às vezes a gente promete para se acalmar, mas promessa é porta. Abre dos dois lados. As palavras promessa é porta fizeram eco no meu peito, como se Dona Lídia, a antiga moradora, estivesse ali atrás de mim, ou na ventania que passa entre os túmulos. Fechei os olhos. Respirei como se tentasse engolir um choro. Recoloquei tudo na caixa e deixei encostado na base da lápide. Ali, onde a água escorria por um risco de pedra. Eu trouxe. Agora você ouve. Falei para ninguém e para 2 mundos ao mesmo tempo. O relógio acendeu 2h47 no meu pulso. Nesse exato segundo, um telefone tocou, nítido, de dentro do cemitério, como se uma linha imaginária passasse por baixo do chão. Gelei. O toque não estava perto de mim. Vinha de trás, talvez de uma capelinha fechada. Caminhei devagar, guiado só pelo som, até a porta de madeira. Encostei o ouvido. Nada. Voltei para a lápide do meu pai. O toque não repetiu. Fiquei ali mais 1 minuto, os joelhos moles. O vigia apareceu lá longe. Acenou com a mão. Tempo. Saí carregando só o gravador no bolso da jaqueta. A caixa ficou. O vigia fechou a corrente. Voltei para casa em silêncio. O motorista perguntou se eu estava bem. Respondi que estava. Eu não estava. No quarto andar, o corredor não ventava. Estranho foi isso. O ar parado demais, pesado. A lâmpada do sensor acendeu antes de mim, de novo. Entrei em casa, encostei a porta, não tranquei. Sentei no chão da sala. Tirei o gravador do bolso, sem coragem de apertar nada. A portinhola no fim do corredor estava aberta. Tenho certeza de que a deixei fechada. Lá dentro, o fio desencapado não estava mais pendurado no gancho. Estava apoiado no batente, como se alguém tivesse experimentado um tom. E sobre o batente, um papel novo, branco, borda lisa, não amarelado como o de antes. Tremendo, me aproximei. Li a mesma letra inclinada da minha tia, mas mais firme. Obrigado. Não obrigada. Obrigado. Como meu pai terminava as mensagens na secretária eletrônica, encostei a testa na madeira fria do batente e ri sem barulho, entre alívio e medo. Quando levantei, vi a gavetinha da cômoda entreaberta mais uma vez. Dentro,
Nada. A caixa não estava. Eu a deixara no cemitério. No fundo da gaveta, uma marca quadrada de poeira limpa. O lugar onde a caixa morou anos. Toquei ali, gelado. Fui para o quarto exausto. Deitei sem tirar a jaqueta. O apartamento respirou junto comigo, como se alguém ajustasse a própria postura num sofá velho. O cheiro de álcool hospitalar sumiu, substituído por um cheiro de papel seco, o mesmo das bibliotecas. Quase dormindo, pensei que a história terminava ali. Uma promessa paga, uma porta fechada. Mas o prédio antigo não é feito só de coisas visíveis. Antes de eu apagar, ouvi um passo único no corredor. Um pé só tocando o azulejo e parando, como quem testa o próprio peso. A lâmpada do sensor acendeu sem barulho, antes de qualquer outro movimento. O telefone antigo, agora desligado, sem fita, guardado no rack, não tocou. Ainda assim, juro que ouvi um zumbido curto, uma intenção de chamada. Como o ar puxando pelo cano. De manhã, desci para falar com o síndico. Queria agradecer. Contar. Não sei. Bati na porta do 401. Silêncio. Desci ao térreo. O zelador varria a calçada. Caroço de fruta empurrado pelo rodo. O senhor chegou tarde ontem, disse ele sem olhar. Ouvi o senhor subir. Ouviu? Ouvi os dois, respondeu. E só então me encarou. O senhor. E alguém respirando junto no corredor. Ele voltou a varrer. Na hora do almoço, liguei para a minha tia. Contei tudo, pela primeira vez. Do outro lado, o silêncio se prolongou até virar outro tipo de som, uma respiração engolida. Seu pai, ela disse. Enfim, ele precisava disso. Ele disse no hospital. Se ele não trouxer a tempo, tudo bem. Eu espero. A gente dá um jeito. Ela parou e a voz quebrou. Ele esperou. Depois que desliguei, voltei a andar pelo apartamento, reconhecendo o lugar com passos novos. O painel no fim do corredor estava fechado de novo. As borboletas alinhadas. Coloquei a mão ali, como quem fala com uma porta. Disse obrigado e pedi desculpas, outra vez. Naquela noite, choveu de leve. A lâmpada acendeu uma vez antes de mim. Apenas uma. E apagou. O relógio marcou 2h47. Eu fiquei acordado, segurando o gravador. O telefone não tocou. O prédio não gemeu. O corredor não ventilou. Mesmo assim, bem no fundo da casa, no lugar que não tem nome, eu senti uma coisa pequena. Como se alguém se levantasse de uma cadeira muito antiga, sem pressa, e fosse embora. No dia seguinte, passei no cemitério. A caixa não estava mais encostada na lápide. Perguntei ao funcionário. Ele disse que ninguém recolheu nada, talvez alguém da família. Eu não deixei com ninguém. Não sobrou rastro. Voltei para casa sem caixa e sem resposta. Às vezes, ao atravessar o corredor, a lâmpada do sensor ainda acende antes de mim. Outras vezes, não. Quando acende, eu não sinto medo como antes. Eu paro por um segundo, escuto o ar do prédio, cheiro o papel que não existe mais. E sempre, sempre, às 2h47, eu levanto o olhar para o relógio sem querer. O telefone não tem linha. O ramal antigo é só um painel morto. Mas promessa é porta. Eu abri. E talvez tenha fechado. Ou talvez tenha trocado uma dívida por outra. Com o tempo, com a antiga moradora que mantinha o ramal por companhia. Com quem deixou a foto no meu capacho. Com quem respira primeiro no corredor, antes de mim. Se uma promessa quebrada fosse a porta por onde uma voz que você amou pudesse voltar às 2h47, você fecharia essa porta ou deixaria entreaberta, sabendo que ela abre dos dois lados?